É sempre uma satisfação ouvir o vice-presidente da República, General Mourão, e acompanhar o seu trabalho. Eu sou testemunha de como o vice-presidente General Mourão, a quem tive o privilégio de conhecer quando ainda deputado estadual, comandava ele, o nosso Comando Militar do Sul, sediado em Porto Alegre, sou testemunha de como se mantém exatamente a mesma pessoa, com a mesma integridade, com a mesma lealdade ao Brasil, à nossa pátria, e tem feito um formidável trabalho de um verdadeiro estadista, que é o que tanto faz falta, não só no nosso país, mas no mundo. Fico satisfeito, portanto, em ouvir as palavras do vice-presidente da República. Quero, aliás, concordar com algumas manifestações que foram feitas aqui por outros parlamentares que me antecederam, lembrando que, infelizmente, o tema do meio ambiente muitas vezes é vendido no exterior, não só por políticos da oposição, mas também do próprio governo, da forma absolutamente equivocada e em detrimento dos nossos interesses nacionais. O próprio presidente da República, aliás, infelizmente, com muita frequência, tem feito declarações que não condizem com aquilo que acontece no nosso Brasil em relação à defesa do meio ambiente e da produção agrícola. Muitas vezes, infelizmente, ele tem vendido Coca-Cola em embalagem de soda cáustica. E isso, obviamente, acaba prejudicando, porque nós sabemos que em muitas das falas onde se defende a produção brasileira, e ela é importante, a produção agrícola, o Brasil tem sido o celeiro do mundo há muito tempo, e cada vez mais, é importante lembrar que nós temos aqui no país uma das mais rígidas legislações ambientais a serem cumpridas. E nós temos uma série de ativos no nosso país que outros países não têm. A forma como isso é vendido no exterior, infelizmente, acaba prejudicando. Mas também, senhor presidente, eu tenho ouvido aqui de certos parlamentares e fora também de organizações não governamentais, manifestações que parecem querer vender soda cáustica em embalagem de Coca-Cola. Porque dizem que todo o problema ambiental que nós encontramos no Brasil é apenas de hoje. E não é algo que há muito tempo já tem sido combatido, em particular pelas nossas Forças Armadas, também aqui representado pelo próprio General Mourão. Portanto, e outros órgãos ambientais, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e assim por diante. Então, eu gostaria aqui de dizer que fico satisfeito em ouvir a sua apresentação, General Mourão, porque Coca-Cola se vende em embalagem de Coca-Cola, soda cáustica se vende em embalagem de soda cáustica. E Vossa Excelência tem sido muito profícuo nessa missão de mostrar o que é e o que não é, e o que deve ser e olhar daqui para frente. É claro que, se nós olharmos em perspectiva histórica, a redução que ocorreu agora mais recentemente nas queimadas, ela não pode significar uma comemoração em vista do aumento mais recente do desmatamento no nosso país. Mas também este é preciso levar em consideração de uma forma perspectiva, afinal de contas, se compararmos ano a ano, como bem foi demonstrado por Vossa Excelência, o desmatamento, neste caso, vem decaindo em comparação a 2019. Mas, repito, não é algo a se comemorar, pelo contrário, todo desmatamento ilegal precisa ser combatido. Toda queimada ilegal precisa ser combatida. Mas também é preciso lembrar que a Amazônia, como foi bem demonstrado, o bioma Amazônia é uma coisa. Já a região amazônica é outra coisa, que abarca, inclusive, áreas em que não há, de fato, o bioma ou a floresta amazônica. Por isso, senhor vice-presidente da República, feito esse preâmbulo, que até me tomou mais tempo do que gostaria, mas entendi absolutamente necessário, gostaria de fazer alguns questionamentos a Vossa Excelência. O primeiro em relação à nossa defesa nacional e talvez um esclarecimento maior, afinal foi muito curta a sua fala, sobre eventual cooperação, não sei se é esse o termo, entre o Exército Brasileiro e o venezuelano na fronteira brasileira ao norte, no que diz respeito ao armazenamento de gêneros alimentícios. Como isso ocorre, se de fato
há uma cooperação ou a informação que obtive ouvindo Vossa Excelência está equivocada. Em segundo lugar, a importância dos estados no combate, tanto ao desmatamento como às queimadas. Nós vimos, aliás, uma diferença muito grande entre o estado do Pará e outros estados da nossa federação, o que está dando eventualmente errado lá numa cooperação, ou não é este o caso, e como está se dando a cooperação com outros estados da federação, que, afinal de contas, têm responsabilidade muito grande junto com as autoridades federais e também locais no combate a queimadas e a desmatamentos. Também perguntar por que a Operação Samaúma foi melhor do que as outras, afinal de contas, apresentou um resultado muito positivo na redução dos desmatamentos no nosso país. E, por fim, gostaria também de fazer uma breve reflexão com Vossa Excelência, se Vossa Excelência assim puder fazer, sobre a importância de brasileiros defenderem o nosso país quando estão no exterior. Isso não significa que quem é de oposição tem que deixar de criticar o governo e quem é independente fazer o seu papel de criticar o governo quando deve criticar, elogiá-lo como deve elogiar, como nós fazemos, e quem é defensor do governo fazer o seu papel de governista. Isso significa, senhor vice-presidente da República, nós termos, general Mourão, uma consciência de que o brasileiro, quando vai ao exterior, muitas vezes fala mal do seu país sem se dar conta do quanto isso prejudica a si próprio e as futuras gerações. Nós temos um compromisso muito grande com essa nação, com a defesa da Amazônia, com a defesa do meio ambiente. E o nosso país tem recursos naturais enormes. Eu gosto de lembrar que recursos naturais, como dizia o saudoso ministro, senador Roberto Campos, são diferentes de riquezas naturais. Riquezas naturais, se contar com Vossa Excelência, presidente, só para concluir, 15 segundos serão necessários. Riquezas naturais, elas são derivadas da exploração bem feita de recursos naturais por meio do ser humano e da tecnologia. O que nós temos são muitos e fartos recursos naturais, muitas vezes não transformados em riquezas para o nosso país. Como fazer para que essa nossa mentalidade mude, para que nós não sigamos o rumo de outros países que acabaram com os seus próprios recursos naturais sem transformá-los em riquezas e fazer com que esse nosso grande potencial se realize hoje e sempre. Muito obrigado, senhor presidente. O Marcel, aquela questão da Venezuela, eu citei um exemplo. A Venezuela é um exército ali, é situação difícil que eles vivem. O posto da Venezuela na fronteira, na região de Cucuí, é uma base de combate daquelas padrão Vietnã piorada. É um grupo de trincheiras escavadas, que quando chove fica tudo cheio d'água, cabana de madeira coberta de folha, né? Tem um geradorzinho pequeno, então eles não conseguiam manter, né, freezer, essas coisas funcionando, então eles não tinham como estocar os gêneros. O nosso pelotão ficar 15 minutos de voadeira, eles levavam lá, era um acordo, vamos dizer assim, um acordo, o Madeira foi comandante lá, ele sabe disso. Né? Um acordo ali, os dois tenentes, né, chegavam à conclusão, uma mão ajuda a outra. Né? Então, é essa forma. Tá? Os estados, o que ocorre na questão do combate ao desmatamento, as áreas que estão sob responsabilidade dos estados são muito pequenas. Porque qual foi, vamos dizer assim, as medidas que foram tomadas em governos anteriores e que levaram inicialmente à queda do desmatamento? Foi demarcar terras indígenas, porque a terra indígena não pode ser desmatada, e criar unidade de conservação. Aquilo foi feito num primeiro momento. Só que algumas dessas terras indígenas, algumas dessas unidades de conservação, foram demarcadas onde já havia gente. Então, eu vou citar um caso aqui específico, região de Novo Progresso, sul do Pará. Ali foi demarcada a Floresta Nacional do Jamanchim. Tem 3.000 famílias que já estavam vivendo lá. Essa turma chegou no final dos anos 70, início dos anos 80, e ninguém botou para fora. Então tá feito o problema. Então nós temos que chegar a um acordo ali. Ou redimensiona os limites da terra, né, da Floresta Nacional, ou expulsa essas 3.000 famílias de lá. Está aí o problema social. Tem gente que está há 40 anos lá, já tem neto lá. Então, tem que entender essa realidade da Amazônia. Não adianta querer entender a realidade da Amazônia sentado no ar-condicionado. Tem que ir lá ser picado por mosquito. Essa é a realidade. Né?
Samaúma em vez de Brasil 2. Está muito ligado ao que eu já respondi ali na pergunta do deputado Adair, viu, Marcel? É a melhoria da sintonia entre as diferentes agências. Quando chegou a Samaúma, o pessoal tinha se dado conta que a forma que trabalharam anteriormente foi um desperdício. Né? Porque a Força Armada, o Exército coloca o objetivo, vai ser A, o IBAMA, não quero A, só quero B, o ICMBio, eu só quero C. E, no final das contas, não aparecia ninguém para trabalhar. Né? Então, uma perda de sinergia gerou só atrito. A hora que entenderam, não, vamos sentar aqui e definir de comum acordo tudo. Né? Aí passou a funcionar. E brasileiros que criticam o país é uma das idiosincrasias do nosso grupo, né? Da nossa raça, vamos falar assim. O brasileiro parece que eternamente sofre daquele complexo de vira-lata, que quando eu chego na presença de alguém que é de uma nação estrangeira, eu tenho que falar mal do meu país para criar uma empatia com ele. Negativo. Não tem que fazer isso. Eu tenho que falar a realidade. Né? Ou aquilo que é bom, a gente diz que é bom, e aquilo que é ruim, a gente diz que é ruim. Mas não pintar o Brasil como que aqui fosse a quintessência dos infernos. Né? E, obviamente, existem as pesadas críticas contra o nosso governo, em particular contra a pessoa do presidente Bolsonaro, e eu já até me referi uma vez, da forma como as críticas são feitas, se o Stalin, o Lenin e o Pol Pot ressuscitassem e dissessem que eram contra o Bolsonaro, eles seriam considerados democratas. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Era isso aí.